Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Rainha dos Corações, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus amados irmãos, celebrando a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, especialmente neste dia da sexta-feira da paixão, nós devemos ter diante dos nossos olhos o preço do nosso resgate, ter diante dos nossos olhos o quanto custou a nossa salvação. A Igreja sempre nos incentivou, e os santos sempre tiveram esta prática piedosíssima de contemplar, meditar, considerar a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque somente meditando nas palavras do Santo Evangelho, meditando no sofrimento do Senhor, levando isto continuamente à nossa mente, é que nós poderemos ter uma ideia do quanto Deus nos amou. É por isso que em cada igreja, ali no altar, tem-se um grande crucifixo, ou pelo menos se deveria ter, porque infelizmente em muitas igrejas há muitos que, não entendendo o mistério da nossa redenção, não entendendo o que a igreja pretende com isto, acabam removendo o crucificado e colocando outras imagens, ressuscitados e etc. Mas quando nós contemplamos um crucifixo, quando nós contemplamos, meditamos, olhamos ou ouvimos os relatos da paixão, nós vamos nos dando conta do quanto custou a nossa salvação. Cristo morreu. Ele morreu na cruz para nos salvar. A sua paixão foi dolorosíssima, começando já na quinta-feira no Getsêmani, quando ele soa sangue, quando aquela angústia mortal invade a sua alma, tendo diante dos seus olhos, tendo na sua mente ali a perspectiva de todos os pecados que merecem o castigo, a ira de Deus. E que para não cair na vida, na alma de cada pessoa que deveria ser condenada por conta dos próprios pecados, cairá então sobre ele, como diz a leitura como quase um proto-evangelho de Isaías, no capítulo 53, versículo 1 seguintes, narrando a paixão de Cristo. Por suas chagas nós fomos curados. O castigo que deveria abater-se sobre nós caiu sobre ele. Ele carregou o peso de nossas iniquidades. E tudo isto fez com que o Senhor, enfim, agonizante, soasse naquele extremo de dor, de angústia, de tristeza, de pavor, soasse sangue. E depois, na continuação de sua paixão, da sua prisão, enfim, de toda a sequência do seu sofrimento, nós vamos ver, desde as bofetadas, cusparadas, ao flagelo que dilacerou as suas carnes, que fez com que ele perdesse tanto sangue, que fez com que ele de fato fosse ali uma chaga viva. Depois da coroa de espinhos, o próprio caminho da cruz, o escárnio, a zombaria, a crucifixão e a morte ignominiosa na cruz. Meus amados irmãos, o quanto custou o nosso resgate? É isto o objetivo da celebração da paixão do Senhor. O quanto custou o nosso resgate? Jesus, por que fez tudo isto? Jesus fez tudo isso para nos livrar da maldição do inferno, da condenação eterna. Não fizesse ele isto, todos nós iríamos para o inferno. Nenhum ser humano tem mérito para se salvar. Nenhum ser humano é bom o suficiente para merecer o céu. Nenhum ser humano, nem dos que existiram, nem dos que existem, nem daqueles que virão a existir, merece a salvação eterna. A salvação é dom, é dádiva, é graça de nosso Senhor. Jesus, portanto, ele tinha que satisfazer na sua carne, tinha que carregar no seu próprio corpo o peso, o preço, para remir-nos dos pecados, para nos livrar da condenação eterna.
Jesus assumiu o preço de nossa condenação. E o Pai foi implacável, como vai dizer lá em Isaías, no capítulo 10, no capítulo 53, versículo 10. Aprove ao Pai esmagá-lo por meio do sofrimento. Aprove ao Pai esmagá-lo, no sentido que o Pai castigou nele aquilo que nós devíamos. Foi isto que fez com que o Senhor, na cruz, enfim, pudesse nos livrar. Foi isso que fez com que Jesus pudesse, então, tornar-se esta vítima expiatória. O fato de fazer descarregar sobre si toda a ira do Pai. A ira justa e merecida por conta das ofensas recebidas. O ser humano é que deveria pagar, cada um daqueles que pecaram. Mas justamente a insondável, a grande, infinita misericórdia de Deus fez com que Ele mesmo se oferecesse para reconciliar todo o gênero humano, estas criaturas que foram criadas à imagem e semelhança de Deus, estas criaturas tão amadas por Deus, coroa da criação, estas criaturas tão queridas por Deus e que por própria culpa se perderam e se desviaram do caminho de santidade, se apartaram da comunhão com o seu Criador, para resgatar todo este rebanho, para resgatar todo o gênero humano, o Filho de Deus quis se fazer homem, para na sua carne redimir a nossa, para pagar o preço do nosso resgate. Meus amados irmãos, contemplando a cruz de Cristo, o nosso coração precisa se mover para um sentimento de gratidão, precisa adquirir um sentimento de gratidão. Precisa adquirir um sentimento de gratidão e, ao mesmo tempo, motivar-nos a uma correspondência, motivar-nos a uma mudança de vida. Se Cristo morreu como de fato morreu para nos libertar do pecado, o que nós temos mais a ver com o pecado? A grande loucura na qual jaz o mundo hoje é justamente esta. Tendo um Deus morrido para nos libertar do pecado, o que fazem as pessoas? Vão com gratidão ao encontro deste Senhor, renunciam a todo pecado e vivem ao serviço daquele que morreu para lhes libertar? Não, absolutamente. Cristo morreu para nos libertar do pecado, entretanto, a grande parte das pessoas, elas não querem deixar o pecado. Elas preferem o pecado do que o amor do seu Deus, do que o amor do seu Senhor, do que o amor daquele que as ama de verdade. O mundo está iludido e deixa-se conduzir por Satanás. Por isso Jesus chama este mundo de príncipe, chama o demônio de príncipe deste mundo, príncipe das trevas. Porque ele veio para roubar, matar e destruir. Ele veio para poder tentar. Não tem poder o demônio de nos obrigar a pecar, porque se o tivesse, ninguém se salvaria. Mas ele tem o poder de tentar, de nos oferecer, assim como fez com Adão e Eva, oferecer, proporcionar as ocasiões de pecado. Mas cabe-nos a nós decidir se nós queremos obedecer a Deus ou obedecer ao demônio. Cabe-nos a nós decidir se nós queremos caminhar com Cristo na graça do Senhor ou se queremos então nos apartar de Deus e nos colocar debaixo do jugo e da escravidão de Satanás. Não é possível, como vai dizer Jesus, servir a dois senhores. Ou servimos um ou servimos outro. E ao contemplarmos o mistério da cruz, nós precisamos encher nosso coração com esta ternura e gratidão, com este desejo, de fato, de amar a Deus. Porque Ele nos amou até o fim. Esta palavra, contida no Evangelho, escrito por São João, resume o sentimento de Cristo por nós. Amou-os até o fim, amou-nos até o fim, até a última gota. Meus amados irmãos, devemos considerar a gravidade deste gesto. Devemos considerar a gravidade deste gesto e, a partir daí, direcionar a nossa vida e a nossa conduta. Nós somos gratos às pessoas que nos fazem favores neste mundo, ou pelo menos deveríamos ser. Se alguém, por exemplo, tem uma doença, o seu filho tem uma doença grave e você não tem dinheiro para fazer uma operação que é necessária, do contrário, ele irá morrer. E apresenta-se então alguém que pague esta fortuna desta operação.
Quanta gratidão você terá para com esta pessoa que desinteressadamente, então, resolve fazer esta caridade e socorrer o seu filho e pagar esta operação. Quanta gratidão você terá por toda a vida para com esta pessoa que, enfim, despojando-se dos seus bens, então paga esta cirurgia para que o seu filho possa viver. O que Cristo fez em nosso favor é algo infinitamente superior a isto. Ele não apenas dispôs de alguma coisa que ele possui, porque todo mundo é dele. Ele não apenas deu algo de material, ele deu a sua própria vida. Ele morreu na cruz para nos salvar. E olhe que Cristo poderia ter nos salvo, nos amando assim, com amor infinito, poderia nos ter salvo apenas com um estalar de dedos. Poderia nos ter salvo com um sacrifício muito menor. Mas ele quis deixar muito claro. Ele quis fazer com que nós compreendêssemos a grandeza de seu amor por nós, a tal ponto que ele quis sofrer tudo o que sofreu, padecer tudo o que padeceu, desde o suor de sangue, a agonia mortal, os pregos, os açoites, os escarros, as bofetadas, as pancadas, os insultos, o desprezo e todo o escárnio com o qual os magnatas deste mundo, os grandes, zombavam dele. Ele quis padecer tudo isso para deixar evidente a nós, claro a todos nós, a extensão, a grandeza do seu amor por nós, de forma que nós não tivéssemos saída. É por isso que São Paulo vai dizer, considerando a paixão de Cristo, o sofrimento do Senhor, São Paulo vai dizer, o amor de Cristo nos constrange no sentido, não há como ser indiferente se nós considerarmos a sério, se nós meditarmos a respeito da paixão, da cruz, do sangue de Cristo derramado por nossa causa. O amor de Cristo nos constrange, nos impele, então nos move, nos chama de alguma forma à correspondência. Não é possível ser indiferente, não é possível tornar-se indiferente diante de um Deus crucificado. Ou nós o amamos, ou então nós o desprezamos. Nós nos tornamos como demônios, desprezando e escarnecendo de Cristo, do seu sangue que é derramado na cruz. Por isto, aqui se entende a expressão do grande doutor da igreja, Santo Agostinho, quando considerando o amor de Cristo dizia, Senhor, quem não vos ama que seja excomungado, quem não vos ama que seja anátema. Irmãos, o que nós estamos fazendo? Quando contemplamos o mundo de hoje e vemos toda esta multidão de pecado e olhamos ao mesmo tempo para a cruz, nós nos perguntamos, enfim, do que valeu o sangue de Cristo por estas pessoas? Do que valeu o sangue de Cristo por nós, quando nós tantas vezes desprezando ou como que sofrendo de amnésia da grandeza do amor de Deus por nós, então acabamos por desprezar a graça do Senhor e abraçar o pecado. Mas felizes aqueles que, tomando consciência da infinita superioridade do amor de Deus por si, renuncia aos seus pecados e busca, portanto, colocar-se aos pés da cruz com arrependimento, indo ao confessionário, depor os seus pecados e reconciliar-se com Deus. Felizes, bem-aventurados aqueles que se esforçam por corresponder, não obstante os nossos muitos defeitos, as nossas muitas fraquezas, os nossos pecados, e não obstante todas estas nossas limitações, mas que ao menos desejamos amar a Deus, pelo menos queremos corresponder, olhando para este Deus crucificado, dizemos a nós mesmos, Senhor, eu quero vos amar. Eu quero vos amar, eu quero dar a minha vida por ti, tu que morrestes por mim. Quero então, ao menos, me esforçar. Senhor, me converte, a fim de que a minha vida seja uma expressão de fé em ti, de amor por ti. Eu sei que a minha caminhada aqui é breve e logo, logo estarei diante do Senhor. Quero que esta minha caminhada aqui seja uma expressão de amor por ti, Senhor, que destes a vida por mim. Quero não apenas viver a minha vida em comunhão contigo, mas quero ajudar os meus irmãos, todas as pessoas que eu conhecer, quero ajudar a perceberem a grandeza do teu amor, quero chamá-los também a entrarem na comunhão contigo, a fim de que eles sejam felizes, a fim de que eles se salvem, a fim de que eles experimentem a doçura, a graça, a paz, a alegria de viver na comunhão contigo, neste mundo e sobretudo na eternidade. Nós não podemos ser indiferentes ao amor de Deus por nós. Um Deus morreu para nos salvar. Por isso é tão sério e tão grave. Quando olhamos a paixão de Cristo e vemos todo o sofrimento, olhamos aquilo que
enfim, o Senhor fez em nosso favor. Quando olhamos para o Antigo Testamento, vemos uma pré-figura da crucifixão do Senhor, de como o Pai, enfim, sacrificou o seu Filho para a salvação do gênero humano. Quando na figura de Abraão, vemos que depois da sua velhice nasceu o seu filho, na sua velhice nasceu o seu filho, a quem ele tanto amava, Isaque. E Deus, para testar a fé de Abraão, pede-lhe, vai ao monte e pega o teu filho, teu único filho, aquele a quem tanto amas, e sacrifica-o, oferece-o em sacrifício por mim. O coração daquele pai, o coração daquele homem que tanto amava o seu filho. Mas ele obedece a Deus. Ele vai então até o Monte Moriá e conduz o seu filho. E quando o seu filho lhe pergunta, pai, temos aqui a lenha, mas onde está a vítima? E o pai engole seco e responde, o Senhor proverá. E quando chega até o cimo do monte, ele prepara o altar de pedra, coloca a lenha e depois amarra a criança ali em cima da lenha, porque depois de sacrificada a vítima tinha que ser queimada. Tudo indica que a criança não ofereceu resistência, demonstra como uma grande docilidade. E quando ele ia sacrificar o seu filho, estava com a faca na mão para sacrificar o seu filho, com o seu coração dilacerado, mas obediente a Deus, então o anjo do Senhor segura a sua mão. Segura a sua mão e assim Deus mesmo diz, não faça mal ao menino. E faz aparecer ali um cabrito, o qual oferece então em sacrifício. E assim aquele episódio termina. Enfim, todos parecem então felizes, parece que a história teve um final feliz. Mas, na verdade, aquele não era o final da história. Era apenas uma pré-figura daquilo que séculos depois, quase 2000 anos depois, iria acontecer. Depois, esta história tem o seu fim. Aquilo não foi um fim, foi apenas uma reticência. Quase 2000 anos depois, o Pai Eterno deita a mão sobre o seu filho e o sacrifica no altar da cruz. Mas aqui não há nenhuma mão segurando a mão do Pai. Não há nenhuma mão segurando a mão do Pai Eterno, que inexoravelmente precisa satisfazer a justiça. Precisava então satisfazer a justiça por causa dos pecados de toda a humanidade. Cristo é sacrificado e em meio a tantas dores e sofrimentos. É por isto que nós precisamos considerar a grandeza do amor do Pai, que sacrifica o seu Filho por causa de nós. Como diz a palavra de Deus, quando éramos pecadores, quando nós estávamos apartados de Deus, servindo ao mal, estando no pecado, o próprio Senhor, ainda nessa circunstância, portanto, deu a sua vida por nós. São Paulo fala, talvez algum de nós se aventurasse a morrer por uma pessoa muito boa, quem sabe por um filho nosso, por uma pessoa que nós amamos muito, mas quem teria coragem de dar a sua vida por um bandido? E todos nós éramos bandidos, todos nós éramos criminosos, todos nós pecadores, traidores de Deus. E Deus o Pai ofereceu o seu Filho, sacrificou o seu Filho no altar da cruz. O Filho, ele aceitou oferecer a sua vida em resgate de nós, de cada um de nós. Por isso que é tão grave. Por isso que é tão grave desprezar o amor de Deus. Por isso que é tão grave desconsiderar este sacrifício realizado em nosso favor. Quando nós morrermos, nós podemos fazer uma ideia do que acontecerá. Quando nós morrermos, nós seremos julgados por Deus. E o que o Pai dirá? O que o Pai Eterno dirá àquelas pessoas que durante a sua vida desprezaram o amor de Cristo? O que o Pai Eterno dirá àquelas pessoas que não quiseram saber, que não escutaram a sua voz quando ele disse, este é meu filho amado, obedecei, escutai o que ele diz. Então, o Pai, aqueles que morrerem em estado de pecado mortal, aqueles que fizeram opção pelo vício e pelo pecado, aqueles que não quiseram aderir a Cristo, aqueles que não quiseram, portanto, ter para com ele gratidão, aqueles que não corresponderam à grandeza deste amor, como será tratado no dia do seu juízo? Podemos fazer ideia de que o Pai olhará para esse desgraçado e infeliz e dirá a respeito de Cristo, seu Filho, do Cordeiro imolado. O Pai mostrará o seu Filho todo chagado,
todo chagado, com as suas carnes dilaceradas, com a sua coroa de espinhos, com os cravos, a sua mão perfurada, mostrará ao seu filho todo ultrajado, vilipendiado, e dirá ao pecador, e dirá àquela pessoa que, amando o seu pecado, desprezou a graça de Deus, dirá a esta pessoa: veja o que eu fiz com o meu filho por tua causa. Veja o que eu fiz com meu filho para te salvar, para resgatar a tua alma fétida, a tua alma podre, para resgatar a tua vida fútil. O que eu fiz com meu filho. E, entretanto, qual a resposta que tu destes ao amor que nós vos tivemos? A resposta que tu destes foi o desprezo, foi o amor ao pecado e não a nós. Obedecestes a Satanás, acolhestes as orientações do demônio e desprezastes o nosso amor por ti. São estas pessoas que escutarão da parte de Cristo, da parte do Pai, esta palavra: ide maldito para o fogo eterno, destinado ao demônio e os seus anjos. E com certeza, toda a corte celeste, os anjos e os santos, aplaudirão a justa sentença de Deus, que condena a vida, que condena eternamente, a condenação eterna, que manda a condenação eterna àqueles que não quiseram considerar a grandeza do seu amor. Meus amados irmãos, o amor de Cristo por nós é imenso e é incomensurável. Nós precisamos considerá-lo se nós realmente queremos avançar nessa nossa vocação, nesse nosso chamado à santidade e à conversão. Considerar a sua paixão, considerar o seu ato na cruz, considerar todos os seus sofrimentos, para que crie-se em nós uma verdadeira repulsa ao pecado, uma verdadeira repulsa a tudo quanto nos separa de Deus, para que crie em nós um amor genuíno, porque quem ama quer agradar àquela pessoa amada, quem ama quer fazer aquilo que é do agrado do amado, quem ama evita fazer qualquer coisa que ofenda o amado. E é isto que nós precisamos, um amor autêntico a Deus. Meus amados irmãos, que a paixão de Cristo possa despertar em nós sentimentos vivos de amor a Deus. Supliquemos aquela a quem Cristo nos confiou na cruz, a Santíssima Virgem, aquela que na cruz recebeu esta missão tão sublime e tão difícil também, de ser nossa mãe na ordem espiritual. Supliquemos a Santíssima Virgem, pelo amor a Deus, supliquemos a Santíssima Virgem que ela nos ensine a amar o Senhor, que ela nos ensine a valorizar cada gota do sangue de Cristo derramado por nós, que ela nos ajude a viver de tal modo que nós possamos corresponder à grandeza deste amor, que ela nos ajude a levantar se nós viermos a cair, que ela nos ajude sempre a olhar de novo para o crucificado e sempre a nos devotar a Ele, a nos lembrar com que amor nós fomos amados. Supliquemos a Santíssima Virgem, a nossa Mãe do Céu, que nos ensine a amar Cristo de verdade, que ela nos ajude a fazer por merecer, que ela nos ajude a viver de tal modo que nós possamos merecer a eterna salvação, sempre lembrando que, claro, a salvação é dádiva, a salvação é gratuita, mas nós temos uma parte a fazer, nós temos aquilo que fazer da nossa parte. E, portanto, neste sentido, nós temos que fazer por merecer esta salvação eterna. Nós temos que fazer por merecer o sangue de Cristo derramado na cruz, os sofrimentos que Ele padeceu. Nós temos que fazer por merecer os benefícios advindos de todo este sofrimento, de toda esta entrega, de todo este sacrifício. Que a Santíssima Virgem interceda por cada um de nós, a fim de que nós possamos nos determinar a deixar todo o pecado que atualmente possa nos separar de Deus ou dificultar o nosso crescimento. É nisto, irmãos, que nós na prática devemos meditar. Como que alguém deixa, portanto, Jesus de lado? Como que alguém deixa a Eucaristia? Como que alguém deixa, portanto, a comunhão com Deus por causa dos prazeres do mundo? Por causa de uma vida sexualmente desenfreada? Por causa das diversões mundanas de bailes, discotecas, carnavais? Como nós somos capazes de fazer tais coisas? Como alguém pode deixar a Cristo por conta da sua preguiça, do seu comodismo? Porque não reza, porque não é capaz de ir nem uma missa dominical? Como alguém pode abandonar Cristo por causa de um homem ou por causa de uma mulher? Como alguém pode deixar Cristo por conta, então, da avareza, do egoísmo, que não se deixa conduzir pela consciência da eternidade, achando que, enfim, este mundo resume aquilo que nós devemos viver? Como alguém pode deixar a Cristo por conta de tantas coisas que o mundo oferece, quando, na verdade, nenhuma delas vale a pena, quando, na verdade, nenhuma delas pode garantir a nossa eterna salvação?
Diante da cruz de Cristo, todas as outras coisas perdem sentido. Este é o verdadeiro amor, do qual nós nunca devemos nos apartar. E se por fraqueza, se por ilusão nós nos apartamos, que nós possamos nos reconciliar. Que aqueles que estão fora da graça de Deus possam fazer o seu exame de consciência diante da cruz do Senhor e perguntar: será que vale a pena eu ficar sem Cristo, eu ficar fora da comunhão com Deus por conta deste pecado que eu abracei? Cada um fazendo o seu exame de consciência, possa então, diante da cruz do Senhor, fazer a renúncia do pecado e de todos os males que o tem apartado, separado do amor de Cristo. E dirigir-se a um confessionário, buscar um sacerdote e fazer uma boa confissão, reconciliando-se com Deus, deixando-se lavar pelo sangue de Cristo, a fim de merecer esta eterna salvação, a fim de viver nesta graça do Senhor e de corresponder dia após dia, dia após dia, a este amor com o que nós fomos amados. Olhando para o crucifixo, olhando para o crucificado, nós não temos outra coisa do que louvar a Deus e glorificá-lo por sua misericórdia. Meus amados irmãos, nós temos aí uma dívida de gratidão eterna. Portanto, que o Senhor infunda no mais íntimo dos nossos corações, pela intercessão da Santíssima Virgem, sentimentos de amor e de gratidão, a fim de que nós nunca nos esqueçamos do sangue que por nós foi derramado, que nós nunca nos esqueçamos dos sofrimentos e da dor pela qual o nosso Salvador, enfim, nos resgatou da vida fútil, da condenação e do inferno. Que nós possamos viver de forma a glorificar a Deus e a nos unir a Ele eternamente no céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.